Bem, vocês lembram que logo lá no início do semestre eu disse a vocês que uma das grandes vantagens de usar essa técnica da simplificação de ideias através da pirâmide textual era porque a gente podia eliminar a frequência do uso do dicionário e podia, então, conseguir encontrar o significado de alguns termos, né? Sem a utilização ou sem a necessidade do uso do dicionário, correto? Então, vocês estão lembrados disso, eu falei isso mais de uma vez para vocês. Então, o que nós vamos ver agora essa semana e na próxima é justamente trabalhar com o uso do contexto para entender ou tentar buscar o significado de algumas palavras que a gente não consegue diretamente com a noção de cognatos e palavras parecidas com o português ou de uso do português, como nós estávamos vendo anteriormente. Então, vejam bem, nós não estamos falando aqui de traduzir as palavras, tá? Nós estamos falando aqui de aproximar, de inferir o significado de alguns termos, tá? Só interessa nós irmos em busca de termos que nós sentirmos ou tenhamos a impressão de que são chave para o texto, tá? Então, normalmente, se nós temos uma frase-chave, provavelmente dentro desta frase-chave nós teremos alguns termos, né, algumas palavras que serão chave. Então, tudo se resume em fazer exatamente a mesma coisa que nós estávamos fazendo anteriormente, quando a gente separava da frase aquelas palavras, lembram? E fazia aquela espécie de pirâmide. Qual é a diferença agora? A diferença agora é que eu não vou tirar essas palavras da frase mais. Eu vou deixar elas lá. Vou marcar, tá? E vou em busca de aproximar o significado do termo que eu estou procurando. Então, é mais ou menos como se eu cercasse o meu termo, tá? Então, é exatamente o mesmo mecanismo que nós vínhamos usando anteriormente. Só que, em vez de eu fazer uma pirâmide, quer dizer, pegar aquelas palavras, separar para entender a mensagem do texto todo, eu vou cercar na própria frase o termo que eu estou buscando, tá? Mas vou deixar as palavras lá, para que eu possa, então, ir aproximando o significado do termo que eu quero. Então, eu coloquei aqui para vocês, eu não sei se vocês estão lembrados, que nós já havíamos olhado esse pequeno trecho aí, tá? Que foi um exemplo que eu dei anteriormente para vocês, tá? Que a gente fez a pirâmide para entender a mensagem do texto. Então, eu coloquei ele aqui com um pouco mais de linhas, vamos dizer assim, eu aumentei um pouco mais o trecho, tá? Aí, o que aconteceu? Eu marquei aqui, ó, vocês estão vendo em verde e sublinhado, uma expressão, tá? Um termo que eu não consigo entender o que é, certo? Diretamente. Então, eu marquei e vou agora em busca de usar o contexto para tentar aproximar esse significado. Então, prestem bem atenção. Ó. Lembrem do C2C, né? Consumidor para consumidor. Pessoas individuais. Online. Então, se eu estou falando de uma espécie de transação, né, comercial online, essas pessoas individuais, certo? Estão fazendo o quê? Provavelmente comercializando uma com a outra, certo? Então, não é consumidor para consumidor, não são pessoas individuais online. Então, o que é que elas estão fazendo? Então, eu tenho aqui pessoas, consumidor para consumidor, pessoas individuais comercializando uma com a outra, né? Ou entre elas, online. Então, o que é que eu fiz?
eu busquei aqui o que eu podia buscar na minha frase, tá? Cerquei o meu termo, né? Vamos dizer assim, fui em busca da vizinhança dele, e aí aproximo o meu significado com aquilo que eu reconheci na frase. E foi exatamente a explicação que eu coloquei aqui para vocês, olha. Então eu tenho C2C, Individual People, Online. Então, C2C são pessoas individuais fazendo alguma coisa online. Claro que eu preciso, né, completar a minha frase, né? Eu não posso ficar olhando para ela sem completar a minha frase. Então, sempre lembrando daquela lógica lá do início que a gente falou sempre. Então, vocês lembram desse texto aí? A gente está falando de vendas online, certo? Que é venda de aparelho celular e acessórios. A gente já estudou essa frase aí, esse texto, numa semana anterior. Então, se nós estamos falando de vendas online, eu tenho aqui, ó, C2C, quer dizer, consumidor para consumidor, certo? Isso é meu conhecimento de mundo, né? Pessoas individuais online. Então, C2C são pessoas individuais comercializando uma com a outra online, ou vendendo produtos uma para a outra, né? Online. Então, eu aproximei, né? Eu tentei inferir o significado daquela expressão para completar a minha frase, usando a vizinhança contextual que eu pude buscar. A mesma coisa acontece aqui no segundo exemplo. Ó. Se vocês puderem observar, o que é que eu tenho aqui? Ó? Stores, que eu sei que são lojas, né? Por causa do meu conhecimento de mundo, são palavras que são universais para nós, né? Usa realidade virtual, gera bilhões de euros. Então, o que é que eu tenho aqui? Olha? Lojas que usam a realidade virtual para comercializar, para vender produtos, né, ou serviços, e gera bilhões de euros. Então, se são lojas, se usa a realidade virtual e gera bilhões de euros, tá? Ela usa essa realidade virtual para quê? Para comercializar produto ou serviço. Então, isso que eu tenho aqui é exatamente esta aproximação. Então, eu nada mais estou fazendo do que usando a mesma ferramenta e a mesma técnica que nós já vínhamos trabalhando, que é a pirâmide textual através da simplificação de ideias. Só que agora, em vez de eu separar aquela pirâmide, né, aquelas palavras que eu fazia para entender a mensagem do texto, eu vou deixar elas lá mesmo na frase, na vizinhança do termo que eu estou procurando. Qual é a importância disso? Que é o que eu pergunto para vocês lá na tarefa dessa semana, que eu peço para vocês escreverem um texto falando sobre isso. A importância disso, gente, é diminuir a necessidade do dicionário, evitar a perda de tempo, certo? E não ficar preso à tradução, que muitas vezes não é a mais apropriada. Então, a gente falou sobre isso lá no início do semestre, lembram? Eu disse para vocês assim, se você pega um livro do Saramago, né, do Gabriel Garcia Marques, certo? Do Jorge Amado, e você vai ler esse livro com o Aurélio embaixo do braço, e a cada palavra diferente ou estranha que você não consegue entender, você for procurar no dicionário, você vai levar anos para terminar de ler esse livro. E muitas vezes você vai atrás da palavra no dicionário e aí você se depara com 2, 3 páginas de significado.
até que você encontre aquele que se adapta, né, que se adequa perfeitamente ao contexto em que você se encontra, você já não quer mais ler o livro. Você já se esqueceu do que leu antes. Então, é complicado, né, a gente ler usando o dicionário o tempo inteiro. Repetindo, não estamos dizendo que o uso do dicionário está eliminado. Não é isso, tá? Mas nós estamos tentando buscar formas de não perder tanto tempo com o uso desse dicionário. Então, se eu consigo, de alguma maneira, cercar a expressão que eu estou buscando, tá? E, ao analisar essa vizinhança, eu consigo encaixar de forma aproximada, se fizer sentido, tá tudo certo. Eu não tenho que ficar perdendo tempo com o dicionário. E aí vocês vão ver na próxima semana, né, quando a gente fizer o nosso exercício da semana que vem, vocês vão perceber isso com bastante clareza. Às vezes, é super rápido que a gente consegue identificar o significado de algum termo. Repetindo e reiterando, não é para traduzir o termo, tá? Porque muitas vezes a tradução não funciona, certo? Para quem não sabe fazer tradução, a tradução não funciona. Então, o que nós estamos querendo aqui é aproximar o significado, é usar o contexto, cercar o termo que a gente quer, tá? E inferir esse significado. Se a gente não conseguir, né, se isso não for possível, a gente vai ter que realmente ir para o dicionário, se aquele termo ou aquela palavra fizer diferença na nossa compreensão, tá? Então a gente tem aí uma alternativa para não andar com o dicionário embaixo do braço. Então essa é a nossa atividade, esse é o nosso conteúdo para estas próximas 2 semanas, tá? Esta atividade desta semana, que vale 3 pontos, é apenas para vocês fazerem um texto pensando nessa importância do contexto para buscar esses significados, tá, gente? Vocês precisam pensar, inclusive no português, como eu acabei de dar alguns exemplos para vocês, tá? Isso acontece muito. Então, para dar um exemplo do inglês, se vocês se encontram, por exemplo, o verbo get, G-E-T, lá no texto, e forem para o dicionário, vocês vão ver que são 4 páginas ou 5 páginas só de get, porque são vários significados, são várias expressões. E no inglês existe muito o que nós chamamos de expressão idiomática. São combinações de palavras cujo sentido não é aquele que parece. Então a gente vai ter que buscar, de alguma maneira, essa expressão idiomática. Então, o uso do contexto, né, associado a essa simplificação de ideias, para que a gente consiga aproximar o significado dos termos no texto, é muito, muito, muito importante. Então, eu estou pedindo que vocês façam um texto refletindo sobre a importância do contexto para a compreensão textual. Certo, gente? Entenderam? Alguma pergunta? Que bom. Vocês entenderam bem isso, gente? Nós vamos agora fazer apenas esse texto, tá? Que eu estou pedindo lá na atividade. Na semana que vem, nós vamos aplicar essa técnica lá para fazer um exercício, certo? Nenhuma pergunta, então, gente?
Professor, Oi? Oi, a Gabriel. atividade para fazer esse texto sobre a importância da técnica de amplificação aí. Você vai fazer um texto, tá? De 2 ou 3 parágrafos, tá? Vamos dizer aí 12 a 15 linhas, falando sobre a importância do uso do contexto para a compreensão de termos que normalmente não são tão diretos no texto, tá? Que foi isso que eu acabei de mostrar aqui. Ok, Gabriele? Gabriele?